sistema de recuperação de estruturas metálicas, esse é a sua solução. Toda peça de estrutura metálica, eu separei algumas peças aqui, elas estão sujeitas às agressividades do meio ambiente. Obviamente que alguns locais têm mais agressividade. Por exemplo, uma peça velha de um carro que ficou num ferro velho, uma estrutura metálica de um porto ou de uma mineradora perto do mar, onde tem muita maresia, uma tubulação que está enterrada em algum local super agressivo, uma empresa de celulose, uma empresa de saneamento que tem muito gás nas estações de tratamento de efluente. Então, todas essas estruturas metálicas são uma dor de cabeça muito grande para o pessoal de manutenção. Aí, geralmente, o que acontece? Ou você tenta pintar, manter pintada, e o que gera uma manutenção praticamente que anual, para poder não ter essa corrosão, ou então, eventualmente, a cada um período grande, você tem que substituir a peça, porque não tem como manter. Esse material não é uma tinta. Esse material é um PU com 100% de sólidos, sem solvente. Ele é bicomponente, tá certo? Então, ele tem o componente A, que é aplicado, que seria o prime, e tem o componente 2, que também é passado no catalisador e você aplica. Essa embalagem aqui é apenas uma embalagem para demonstração, as embalagens de uso são maiores. Não é uma novidade, porém o tempo de cura dele era muito rápido, então a única maneira de você aplicar o produto era com a pistola airless bicomponente. Os dois produtos eram pressionados na pistola, eles se encontravam no bico da pistola e aplicava sobre a superfície. Porém, secagem rapidíssima, minutos. Não dava tempo nem de você fazer preparo nem nada, não podia errar. Enfim, esse sistema não permitia pequenas superfícies serem trabalhadas. Então, às vezes você tinha uma corrosão pontual, que a imaginação é o limite. Eu peguei algumas peças aqui para dar uma ideia para vocês como é que funciona. Vocês vão ver eu passando o produto e vocês vão ver o resultado final. Agora, antes eram superfícies grandes. Esse aqui, eles conseguiram desenvolver uma tecnologia para poder ter um tempo de cura maior, de 15 a 20 minutos, e você consegue fazer manualmente, não precisa da pistola. Nós vamos usar só o rolo e o pincel. E com isso você resolve a sua questão, tá certo? Então, dito isso, apresentado o material, vamos começar a trabalhar. A primeira parte, nós vamos usar o Zebron 185, tá? Esse aqui é o componente A, esse aqui é o componente B, que seria o catalisador. A mistura é 3:1, 3 partes do material e uma parte de catalisador. Então, essa é a primeira parte. Esse material não exala vapor, ele não tem solvente e então ele não requer maiores cuidados técnicos de máscara, etc., né, a nível de proteção. Eu vou usar uma luva depois só para aplicar, mas também não é necessário, ele não é corrosivo. Opa. Deixa eu pegar aqui. Então, aí, a partir do momento que a gente começa a misturar, já está valendo o tempo. É muito material isso aqui, tá? Aqui é 1 litro. A embalagem fornecida é de 20 litros. E aí eu fico à disposição. Qualquer pessoa que se interessar, se for uma empresa grande, tiver umas áreas muito grandes, a gente pode eventualmente marcar, eu vou na unidade e a gente faz a aplicação na unidade. Eu levo o material de teste e aí a gente trabalha com isso. Aí, ó, homogeneizou. Tem que dar um tempinho para começar, para a gente poder aplicar. As peças, praticamente, eu já limpei elas, já dei um trato. Obviamente, o ideal é você lixar e tudo, né? Ó, quero falar também de um outro produto, tá? O Econopano. Trabalho só com coisa de primeira, viu? Material de celulose, 30x40, vem na embalagem individual quart folder e também tem o fardo para quem usa muito. Então, primeira, vamos fazer a limpeza aqui, eu já tinha lixado.
Então, não tem segredo. Esse aqui especificamente, o buraco está um pouco grande. Então, quando o buraco está um pouco grande, a gente gosta de usar um não tecido para dar um suporte, que eu vou estar usando a própria wipes mesmo, tá? Essas wipes aqui, elas geram uma economia de no mínimo 30% em relação ao que você usa normalmente. Vamos lá. Então, começando a aplicação. Vamos lá. Então, a gente está aplicando o PU. Então, a gente faz a primeira parte. Não ajuda muito aqui. Eu estou simulando a aplicação só pelo lado de fora, tá? Porque muitas vezes as áreas não permitem, mas ali vocês vão ver uma área onde dá para aplicar por dentro e por fora. Então, fiz essa aplicação, vou usar o próprio produto, não ficou grande aqui. É só para dar uma sustentação, tá, pessoal? Isso aqui não é para tampar o buraco nem nada. A resistência toda vem do segundo produto. Isso aqui é a preparação para o primeiro produto. A Pinheiro também tem as mantas, tá? Essa aqui é uma economanta 4 milímetros. Tem uma capacidade de absorção de até 5 litros de óleo, contenção, né? Para quem, em vez de usar bandeja, quem vai fazer manutenção em área de campo e tudo, essa manta é perfeita. Então a gente está dando o acabamento aqui. Beleza. A partir de agora já está contando o tempo de secagem. A segunda peça que eu vou fazer a aplicação são esses 2 furos na tubulação, tá vendo? Eu simulei os furos, ok? Esses aqui, pelo tamanho, não é necessário fazer nada. Vou estar aplicando o produto, ok? Isso aqui vocês têm que imaginar áreas grandes, áreas, né? Se você achar que tem necessidade, pode fazer colocar um pedacinho também. Estou fazendo a simulação de áreas do que seria uma área grande também, né? A gente trabalha na primeira camada para ficar entre 250 e 300 microns. A outra parte que eu estou trabalhando, que nós vamos fazer a aplicação, é como se fosse uma estrutura metálica, ok? Então você pode ver aqui, ó, eu fiz com a serra, eu fiz um furo e tem uma estrutura metálica. Isso aqui, a minha ideia era simular um corrimão em alguma área de porto, de escada, que sempre está exigindo uma manutenção. Então, está tudo limpo, a gente vai fazer a aplicação. Eu já tinha preparado com o rolinho, né? Então, assim, nós vamos fazer a aplicação. Essa aqui, eu vou fazer uma aplicação maior, para vocês depois verem como é que vai ficar. Esse primeiro produto é da cor azul, tá? Aí o segundo produto, que vai por cima, ele tem uma outra coloração. Agora, em empresas onde é necessário usar a cor da empresa, etc e tal, você pode pintar por cima depois, não tem problema nenhum, tá? E não afeta nada. Então aqui, ó. Então tá aplicado. Pessoal, só para vocês terem uma ideia da duração desse material, recentemente eles haviam feito uma cúpula de um reator numa estação de tratamento de esgotos aqui em Belo Horizonte. E eles abriram, salvo engano, 20 e tantos anos depois, perfeita a estrutura, perfeita. Então, vocês podem ver, o rasgo estava aqui, né, que eu fiz. E aí eu vou poder mostrar por trás para vocês como é que ficou. Ok? Então aqui está pronto. Não tem mais
necessidade. Ok. Por último, nossa peça mais desafiadora vai ser a lata, porque ela está com a estrutura bem comprometida, né? Vou deixar aqui essa parte aqui. Espera aí que pegou aqui, quero dar um X aqui. Segurar as peças aqui, senão elas andam. Aqui, aqui. Pronto. Por último, a lata. Então, vocês estão vendo que a lata já houve uma integridade. Esse produto ele não é estruturante, mas obviamente que ele vai dar uma resistência no material, né? Então, vamos lá. Vou usar o rolo primeiro. Minha ideia depois que tiver tudo curado, eu vou pegar e vou encher a lata de água para vocês verem. Volto a falar, vou fazer só pelo lado de fora, simulando uma situação onde você não tem acesso ao lado de dentro. Eu fiz, inclusive, eu quero pontuar, eu fiz com aquela tubulação ali, o furo e tudo, ele recupera muito bem tubulações. O problema da tubulação é o seguinte, geralmente quando você está com um problema numa parte da tubulação, ela está toda comprometida, então você não tem como corrigir só um ponto, né? Pessoal, não sou pintor, não tenho experiência de pintura, tá? Obviamente que as equipes de manutenção de pintura vão poder fazer um trabalho bem mais limpo e caprichoso, como o produto requer, né? Eu já desde o começo eu já sabia que a lata seria nosso maior desafio. Mas tem filmes, a gente tem material, foto, tem estruturas muito piores que essas que foram recuperadas. E a ideia é essa, né? Recuperar ou prevenir a corrosão, né? Só que você vai economizar, ó, geralmente a equipe de manutenção a cada 2 anos faz uma pintura. Se você fizer isso aqui, nós trabalhamos com muito mais tempo, né? Então, vocês vão ficar impressionados com a durabilidade desse produto. A ideia minha aqui é mostrar para vocês que funciona, tem qualidade, e eu não vou falar em definitivo, porque nada é definitivo, mas para quem tem esses tipos de problema, resolve. Agora, quem for fazer aquisição, obviamente que nós temos uma equipe de trabalho que vai na empresa, ensina a equipe a usar o material, existem várias características, né? Fala da garantia que dá, se fizer tudo corretamente. 2, 1. Então, voltando, fizemos a aplicação do primeiro componente. As peças estão aqui com a aplicação, o material já permite uma aplicação. Isso é uma coisa importante que você tem que saber, que várias áreas, às vezes você vai fazer manutenção, você tem que ficar com a área fechada 1, 2, 3 dias. Esse aqui com 6 horas, dependendo do tamanho da área que você vai fazer, você consegue manter, no mesmo dia você já libera a área, porque a cura com 3 horas está tudo pronto. Então fica. Esse aqui é o segundo componente, tá certo? Mesma coisa, 3 partes do produto para uma parte de catalisador do componente B. Coloca. Só para você ter uma noção, aqui tem 1 litro, 750 de material de Zebron e 250 de catalisador. Sobrou muito, fizemos essas 4 peças, o rendimento é muito grande. Principalmente se for uma equipe já preparada, que entende de pintura e tudo. Isso não é uma pintura, porque não é tinta, tá?
E aí você vai. Obviamente que depois que a gente aplicar esse segundo componente, vai ficar da cor branca. Porém, esse produto, ele permite que em cima dele, do PU, você aplique uma tinta da cor que você desejar. Então, as empresas que trabalham, que precisa necessariamente que aquela estrutura fique numa determinada cor, ou vermelha, ou para chamar atenção, ou branca, ou listrada, né? Um dos clientes nossos que compra muito e usa esse produto são as plataformas de petróleo, porque é muito corrosivo, tem que ficar dando manutenção, eles estão adorando trabalhar com esse produto, porque evita, né? Porém, tem que ser de outras cores. Então, eles conseguem, depois que faz a aplicação, vir com a tinta na cor que desejar, não tem problema nenhum, não tem nenhuma alteração química entre os produtos. E uma coisa que é muito importante lembrar, são dois aspectos. Não tem solvente, então não tem cheiro, pode trabalhar em área confinada, não tem nenhum risco, não tem nenhum problema de explosão, nada, não solta gases, não solta nada. Então é um produto que permite esse tipo de coisa. Segunda coisa é temperatura. Esse produto, ele tem uma alta resistência à temperatura. Se for um ambiente quente seco, nós estamos falando aí em torno de 80 graus. E se for um tanque, uma bacia de contenção, alguma coisa nesse sentido, a gente está falando aí em torno de 50 graus. Que é a resistência do produto. Obviamente que a gente tem as FISP, que tem tudo, tem todo o material, tem todas as tabelas de resistência para vocês saberem. E aí vamos começar na mesma ordem. Primeiro, o farol. Então agora nós vamos fazer aplicar o segundo produto, né? E aí vai ficar completamente pronto. O primeiro componente a gente trabalha, como eu disse, com 250 a 300 microns. E esse aqui a gente tem que trabalhar na faixa de 1 milímetro, que é a especificação do produto, que é onde a gente vai atingir o que deseja, né? Tem que usar os dois componentes, não se esqueçam disso. E ele dá um acabamento fantástico, uma durabilidade fantástica, e a tinta não desgasta, não tem problema de cor, de nada. Vocês vão ficar extremamente satisfeitos. Olha a qualidade. Não tem... Esse produto é fantástico. Infelizmente, quando a gente trabalhava, só tinha naquele sistema que precisava das pistolas, né? Então, não tinha como fazer áreas pequenas. Todas elas tinham uma área grande, porque a gente precisava levar os compressores e tudo mais, uma equipe de pintura, uma equipe de aplicação e tudo. Tinha que fazer um jateamento e tal. Aí agora tá aí. Então, garantido que vai ter o resultado. Primeira peça. Segunda peça, esse aqui é aquele tubo que eu fiz 2 furos com a furadeira e tinha um rasgo simulando um defeito da peça, né? Vocês veem que não mistura os componentes, um não dá alteração de cor na outra, eles não se misturam, é simplesmente a base e o outro, né? E aí você tem todo o acabamento que fica perfeito, não vai ter nada. Nós temos grandes aplicações desse material, pelo lado de dentro, pelo lado de fora, tubulações grandes, tubulações. Posso citar aqui alguns clientes, saneamento fazendo os tetos dos reatores, Itaipu fazendo a parte de dentro do caracol das turbinas. Depois de um tempo elas estavam corroídas, foi tudo revestido de Zebron, inclusive para ter acesso, para liberar o local, tinha que ir um mergulhador, entrar dentro da tubulação, um processo muito complicado. Claro que com equipamento, com pessoas cientes do que estava acontecendo. Tá dando para ver? Olha a qualidade do resultado, né? E garantia disso é em documento. Vocês não vão ter problema nenhum em relação a isso.
Deixa eu colocar essa peça aqui. Para não rodar. Agora nós vamos fazer essa peça metálica que simula uma viga ou uma escada, né? Eu trabalho ainda, né, muito tempo com saneamento. Uma das áreas que tem uma corrosão violenta é as escadas, né, os guarda-reios das estações, muito cloro, muito gás sulfídrico, então gera um problema enorme. Eu peguei o pincel aqui, mas o certo aqui era fazer com o rolo. Aí, ó. O material já curou, não tem mistura, vai dar a camada de proteção. Trabalhando perfeitamente. Vou pegar o rolo aqui. Sempre lembrando, né? Quem interessar de conhecer, é só entrar em contato. Vou pedir para colocar na descrição lá no fim do vídeo meu telefone. Qualquer lugar do Brasil eu posso ir. Podemos fazer uma demonstração, se for o caso, vai a equipe, passa toda a instrução técnica. E aí eu sei que vocês vão ficar muito satisfeitos. Eu vou pedir para colocar também na hora da edição do vídeo. Recentemente eu mandei um material para um cliente testar, um cliente grande. Ele estava recuperando umas bandejas onde ficava o equipamento dele. E uma das bandejas estava com um rasgo assim, mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Aí ele pegou, colocou um papelão por baixo, fez a aplicação. Isso porque ele não me ligou, né? Eu mandei o kit de amostra para ele só para ele ver, né? Aí ele, sem falar comigo, já foi aplicando, né? Que eu teria falado com ele para ele colocar o não tecido para fazer aquele suporte até ter a aplicação. E aí, como ele não ligou, depois ele me mandou a filmagem, falei, não, você tinha que ter feito assim. Mas ele está muito satisfeito, sabe? Ele está muito preocupado que iria dar problema de corrosão, mas não deu corrosão, ficou tudo tranquilo. O óleo que pingou não alterou nada quimicamente o produto, ele é bem resistente. Tanto é que é para ambiente agressivo, né? Ácido, muita... Então você consegue recuperar bem e proteger, né? Rápido, eficiente, fácil de aplicar. O acabamento fica lindo. Agora eu vou poder atender muita gente que me pedia, né? O pessoal via a qualidade do trabalho. Pô, não posso fazer na minha laje, posso fazer não sei aonde. Falei, infelizmente não tem como, porque a área é pequena, né? Aí o deslocamento fica muito... não compensava. Agora nós temos o produto, pode fazer a celulose, ela é 400% maior do que um trapo comum, a velocidade de absorção. Bom, por fim a estrela do show, nossa lata, né? Que vai simular uma área que estava bem fina, bem degradada. E nós vamos recuperar ela. Minha ideia é depois colocar na edição, colocar água nela e mostrar para vocês, né? Mais uma vez vocês observam, né? Tem poucos minutos, 20 minutos que nós fizemos a aplicação do primeiro componente e não tem mistura de material, tá vendo? É muito rápido. Pessoal, não é mais necessário, completamente revestido. Vou colocar água depois, vou mandar
Vou anexar lá para vocês verem que não tem vazamento, não tem nada. O Mauro vai colocar como é que estava antes e depois. Não precisa mais do que isso. Obviamente que o produto era mais barato comprar uma lata nova, né? Mas a ideia não era essa. Imagina isso num corrimão de uma estação de esgoto, numa escadaria de um porto, navio. Não tem material melhor que isso, não. Olha que maravilha que fica. E aí depois, quem quiser fazer a aplicação de tinta na cor que for necessária, tá? Vou tirar as fotos daqui uma hora, eu tiro as fotos, vou fazer o teste com a água e vou mostrar tudo isso para vocês. A peça fica perfeita, né? Não pintei, não apliquei em tudo porque não tem necessidade, né? Mas vocês podem perceber que simulou várias situações e resolve bem. Qualquer informação que vocês precisarem, tem o telefone aí do meu contato. Eu atendo no Brasil todo. Obviamente que é uma venda técnica, né? A gente precisa ver onde é que vai ser aplicado, qual que seria a melhor solução, volume de produto necessário. A equipe técnica vai. Podemos também ir na empresa fazer uma demonstração, dependendo do tamanho do projeto. E a criatividade é de cada um de vocês. Pode fazer de tudo, de um fundo de lata até uma usina siderúrgica ou um cais de um porto gigante, trem, qualquer coisa, inimaginável. Muito obrigado. Pessoal, tem exatamente 3 horas que nós acabamos de finalizar aquela aplicação do produto. Eu deixei aqui do lado de fora, simulando uma situação, e aí eu vou mostrar para vocês como é que ficou, tá? Aqui é aquela que simula uma estrutura mais leve. Eu tinha feito o corte aqui, né? Olha como é que ficou totalmente imperceptível, tá vendo? Qualidade do acabamento. Ou seja, em um dia você inicia e termina o trabalho, tem condição de fazer uma grande área, um material de qualidade, uma garantia que vai ficar com muitos e muitos anos aí, melhor que qualquer pintura. E a lata, né, que eu achei que ficou maravilhosa. Aquela lata toda furada, enferrujada, quebrada, não tinha salvação para nada. Obviamente que é muito mais barato você comprar uma lata nova, mas olha a qualidade do serviço. Olha como é que fica, tudo pronto. E essa aqui eu vou pegar e vou lá colocar água para vocês verem que ela não vai ter problema nenhum com água. Eu acho que vocês vão ficar muito contentes. Pessoal, era isso. Qualquer coisa eu estou à disposição. Meu número vai aparecer aí na tela. É só entrar em contato. A gente conversa, eu tiro as dúvidas. Se for o caso, a gente faz uma visita técnica, faz a demonstração. E aí é com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico à disposição. Finalizando. Aí, ó. Totalmente recuperado. Nenhum problema de água. Zero vazamento. Ok? Era isso, pessoal. Muito obrigado.